Estamos conversando com o Wenderson Borges, hoje no Histórias Bíblicas, direto do The Borges Cast. Wenderson, seja bem-vindo ao The Borges Cast. Sinta-se em casa. Eu tô em casa, né? Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui nesse quadro. Agora falando sobre assuntos bíblicos, né? Exatamente. A gente já teve a oportunidade de gravar sobre outras coisas, sobre empreendedorismo, mas não podemos deixar nunca de falar sobre essa área e esse mundo tão grande que norteia a vida cristã, que é a Bíblia. E para mim é um prazer muito grande, porque falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos proporciona, né, dentro de um conjunto de livros chamado Bíblias Sagradas, que serve como um norte para a vida de todo cristão. Eu costumo dizer sempre que a Bíblia, ela é a bússola do crente, ela que nos norteia em todas as nossas formas de viver. E esse quadro aqui, para mim, é um quadro muito interessante. Hoje eu quero contar uma história junto com você e você contextualizar sobre uma viúva que tinha 2 filhos e perdeu seu marido, se transformando assim numa viúva. E alguns homens vieram cobrar uma dívida que o seu falecido marido havia deixado. E talvez quem está nos ouvindo agora, né, através do YouTube e através das redes sociais, nunca tenha ouvido falar dessa história. E eu queria que você nos ajudasse a contar um pouco essa história sobre a viúva de... 2 Reis 4. 2 Reis 4. É uma das histórias que conseguimos trazer com um nível de reflexão muito grande. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada ela é composta de fases de conhecimento. E todas as vezes que nós abrimos a Bíblia Sagrada e entendemos que ali ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela traz, como é que eu posso falar, ensinamentos todos os dias novos, porque a gente tem a presença do Espírito Santo que nos conduz. E essa história é muito linda. 2 Reis 4 fala da história, como você disse, de uma mulher, uma viúva. Uma mulher que perdeu seu marido, e o seu marido era um servo de um profeta. Na época, o profeta que estava em evidência, representando Deus, era o profeta Eliseu. E aquela mulher, em um ato de desespero, ela vai até Eliseu e fala: ó, meu marido morreu, e você sabia que meu marido ele era seu servo. E agora vieram os credores a levar meus filhos como escravo. E Eliseu ele faz uma pergunta à mulher, ele fala: declara-me o que você tem em casa. E a resposta dela, a primeiro modo, é: eu não tenho nada em casa. Depois ela lembra e diz: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E o profeta disse: vai para a sua casa, lá você vai pedir vasilha emprestada aos seus vizinhos, vasilhas não poucas, mas muitas. E o azeite que você tem em casa, você vai derramar sobre as vasilhas. E o texto bíblico diz que ela foi e fez como o profeta disse. E enchendo as vasilhas, ela ia colocando a parte a que era cheia. E o texto tem uma ênfase em dizer que quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. E eu já quero chamar um gancho para isso. Que o que acabaram foram as vasilhas. E o azeite ele para quando não tem vasilhas para serem cheias. Porque o azeite, ele na Bíblia é uma simbolização, né? É um simbolismo de unção. E a unção, ela nunca para. O que acaba são os vasos para serem cheios. Estou todo arrepiado já. Trazendo para o contexto dos nossos dias, nós somos os vasos. Sim. O azeite, ele continua a existir. O azeite continua sendo despejado por Deus, porém precisa ter vaso para ser cheio. Exatamente. Enquanto existir vaso, o azeite continuará jorrando da parte de Deus para as nossas vidas. Isso é bem interessante. E estávamos conversando, Danilo, existem vários gatilhos que conseguimos pegar nesse texto para aplicação pessoal, porque ilustra histórias que vivemos no nosso cotidiano. O exemplo disso é que o texto vai dizer que aquela mulher ela estava viúva. E segundo a cultura, uma pessoa que é viúva, ela era sustentada ou pelos seus filhos, ou ela entrava no estágio de mendigar.
ela dependia dos outros para sobreviver. Então aquela mulher, ela tinha o seu marido que morreu e o seu marido deixou uma dívida. Então ela está num período de luto, e no período de luto, normalmente o que a gente tem das pessoas é tapinha nas costas. É alguém que chega para a gente, conhece isso de perto. Quando a gente perdeu o nosso pai, as pessoas vinham e queriam ser solidário àquela situação e querendo de alguma forma confortar a dor. E aquela mulher, ela estava no período de luto dela porque o seu marido tinha morrido. E no período de luto ela não vai achar um conforto, ela vai achar um confronto. Porque o texto vai dizer que os credores vieram para pegar o seu filho por causa de uma dívida que o seu marido havia deixado. E aí é o que nós precisamos entender, que às vezes o que precisamos não é de conforto, é de um confronto para que a nossa história seja mudada. Porque o questionamento dos credores era legítimo. Aquela mulher, ela tinha uma dívida que o seu marido tinha deixado. Por mais que seja um momento muito complicado para se expor uma dívida, mas era a verdade. Então, ela pega aquela situação, e isso é o que todos nós precisamos fazer. O que devemos fazer com as notícias difíceis? Tem muita gente que pega a notícia difícil e se retrai. Pega o problema difícil e toma para si, ou toma a decisão errada. Mas aquela mulher, ela vai levar o problema dela difícil ao homem de Deus. O profeta naquela época não era como hoje a figura de um profeta. O profeta era o representante de Deus na terra. Vemos inúmeros casos na Bíblia da autoridade que Deus dava ao profeta. Tem o caso de Elias. Elias disse: segundo a minha palavra não vai chover, e o Senhor assinou embaixo e disse: não chove. Então o profeta era o representante de Deus. Aquela mulher, ela leva o problema ao profeta, que era o representante de Deus, e ela diz: os credores vieram até mim para levar o meu filho. E é uma verdade que precisamos colocar em prática em nossas vidas. Devemos pegar os momentos difíceis, as crises, as provações, as lutas adversas que nos vêm, mesmo no momento de solidão, e devemos recorrer a quem pode fazer alguma coisa. Ela leva até o profeta, e o profeta diz: declara-me o que você tem em casa. Ela diz: eu não tenho nada. Depois ela lembra que tem um pouquinho de azeite, e é o suficiente, porque na verdade Deus, ele não precisa de muito. Deus precisa de um pouquinho, mas a iniciativa tem que partir de cada um de nós. A gente costuma falar sempre que Deus, ele é reagente. Tem muita gente que prega e diz: Deus age. Mas, na verdade, Deus reage à atitude do ser humano. Isso faz lembrar muito aquela passagem de Jesus, quando ele está ensinando a multidão, e Jesus olha para o povo, porque os discípulos falam: mestre, despede o povo porque já é tarde, e eles vão para os vilarejos distantes, e já é tarde, estamos no deserto há horas. E aí Jesus olha para aquele povo, e a Bíblia vai dizer que ele sente compaixão. E ele diz: eu não vou despedir o povo de barriga vazia, de mãos vazias. Porque naquela época, talvez muitas pessoas não compreendam esse contexto, né, que nós estamos falando aqui de Jesus, mas era uma época onde a miséria, a pobreza, ela imperava. Nós estamos falando de um império romano que dominou aquela região toda ali ao qual Jesus viveu, né? Então, o povo era muito pobre, o povo passava por perseguições por conta do governo, os impostos por Roma eram impostos muito altos, né? Então, muitas pessoas ali, naquela situação, prestando atenção nos ensinamentos de Jesus, talvez muitos não comeram nada durante todo o dia. E Jesus olha para aquele povo e fala assim: eu não vou despedir esse povo. Eles vieram até mim vazios, mas eles vão sair daqui cheios. E é interessante que o suprimento que Jesus faz multiplicar, e aí só pegando o primeiro gancho que você falou, Jesus pergunta: o que tens para dar ao povo? Os discípulos falam: não temos nada. Aí um outro fala: senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não pergunta: só tem isso?
Jesus fala, me dá para cá. Jesus, ele se preocupa em trabalhar com aquilo que nós temos à nossa disposição. Em momento nenhum você vê Jesus falando assim, poxa, vai ter que comprar mais, ou veja se tem mais. Não, Jesus só tem esse aqui, então é com esse que nós vamos trabalhar. Isso vale para tudo nas nossas vidas. Se você está no ambiente espiritual dentro da igreja e talvez você não tenha recursos suficientes para fazer aquilo que você gostaria no reino de Deus, você não tem uma banda, um ministério de louvor bem preparado, você não tem uma cadeira muito confortável para os visitantes se assentar, você não tem uma estrutura muito bonita de igreja, paredes pretas, como a gente está vendo por aí, mas você tem um local onde você consegue reunir pessoas, talvez até na praça pública, ou até dentro de um templo que não tenha nem teto ainda, como eu já participei algumas vezes de alguns cultos em lugares que não tinha nem teto. Mas se você tem aquilo para fazer a obra, faça. Se você tem pouco nas suas condições e você acha que é pouco, né? Ao seu ver, ao ver humano, para Deus é o suficiente para ele fazer a obra que ele tem através das nossas vidas. A grande sacada não é o que eu tenho, e sim aonde eu coloco o que eu tenho. Quando a gente deposita nas mãos certas, aquilo que é pouco se transforma no milagre. Jesus, ele nunca precisou no seu ministério de quantidade para fazer coisas extraordinárias. Ele só precisava de alguém disponível. Nessa multiplicação, por exemplo, dos peixes e dos pães, como você falou, é um menino que ele era anônimo, não tinha nome. A história não cita quem ele era, mas ele tinha alguma coisa para oferecer. E o detalhe é que Jesus, ele faz de 5 pães e 2 peixinhos virar peixaria e padaria. Jesus, ele é o maior multiplicador da história. E voltando para essa história de 2 Reis, capítulo 4, a viúva, ela chega para o representante de Deus daquela época. E ela diz, eu não tenho nada. Depois ela lembra que tem um pouquinho de azeite. E ele diz, pegue esse pouquinho e vá para sua casa. E um detalhe interessante que a gente precisa pensar, porque isso aqui fala de relacionamento também, Danilo. Porque o texto diz que ela vai pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, a quem está próximo. E a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas que nos cercam possa ser que aquilo que a pessoa tem seja o necessário para que a multiplicação aconteça. Então isso fala de relacionamento, porque ela precisava ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Se fosse uma vizinha encrenqueira... Queima ela, Jesus. Imagine aí, lá eu não tenho vizinho encrenqueiro não, eu só tenho um vizinho abençoado. Tudo bênção de Deus. E então, isso aqui fala de relacionamento, de como você se portar no meio da comunidade de pessoas, porque são as pessoas que farão a ponte para que seu milagre aconteça. E um outro detalhe é que, olhe o que o profeta vai direcionar ela a fazer. Vá, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Depois você feche a porta sobre você e sobre seus filhos. E isso aqui desconstrói muitos pensamentos que as pessoas têm sobre Deus. Apocalipse 3:8 diz que eis que por diante de ti uma porta aberta. Só que nesse texto aqui a gente vai ver um Deus que trabalha de portas fechadas. Nem sempre as portas vão estar abertas. Às vezes as portas vão estar fechadas, porque o nosso Deus, ele não existe um parâmetro que norteie a forma que ele trabalhe. Trazendo isso para os nossos dias, tem momentos que as coisas vão estar aparentemente tudo fechado, tudo dando errado. Mas isso não diz o final da nossa história, porque o nosso Deus, ele trabalha de portas abertas, como também trabalha de portas fechadas. Portas fechadas fala também de secreto, porque nem tudo que acontece dentro das nossas casas é para as pessoas estarem sabendo. Aquela mulher, ela chega para o profeta, o representante de Deus, e expõe a sua situação. Ela pega a vasilha com os vizinhos, mas entra em sua casa e fecha a porta. Ela está blindando
o momento que ela está passando, porque nem todo mundo está pronto, de fato, para ver alguns milagres e evidenciar algumas coisas que vamos enfrentar de experiências com Deus. Tem momentos que é necessário que a porta esteja fechada. Tem um texto que eu amo que diz assim: quando você quer falar com Deus, é Jesus nos ensinando a orar. Ele fala: entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com Deus, porque o Deus que te ouve em secreto, ele te honrará publicamente. Então o processo, muitas das vezes, ele precisa ser de portas fechadas. E tem muita gente que tem passado por problemas simplesmente porque não consegue fechar a porta de sua casa. Não consegue blindar o seu coração. Tem um texto que diz assim, ó: quando eu era menino, eu falava, sentia e pensava como um menino. Falar, sentir, pensar. Falar, sentir e pensar. Pelo menos em 10 traduções bíblicas, esse texto vai estar exatamente nessa ordem: falar, sentir, pensar. Porque na nossa língua tem um poder incrível. E tem pessoas que hoje estão vivendo como meninos porque falam demais. Depois que vai sentir, e às vezes fica até ressentido pelo que falou, e só depois vai pensar no que falou, não. E a estrutura de alguém maduro em Deus é totalmente o inverso dessa ordem que a gente citou aqui agora. Porque quem madura, primeiro ele pensa. E depois ele matura a ideia e sente. Só depois ele pensa e sente que ele vai falar ou não. Então, está tudo ligado. A questão de receber milagres, de evidenciar milagres de Cristo, do próprio Deus, está intrinsecamente ligado ao nosso comportamento. Eliseu, ele dá uma ordem, ele diz: você vai fechar a porta. Eu vou dar um gatilho, uma deixa para vocês que estão ouvindo aí. Quer viver milagre? Aprenda a ficar em silêncio. Nem todo mundo está pronto para ver o nosso sucesso. Tem coisas que a gente precisa maturar só no nosso coração. Viver de portas fechadas. E só depois as pessoas vão ver o que você está vivendo. Porque o texto vai dizer que ela paga a dívida. E o que sobra, sobra para que ela viva do resto. Ou do que sobrou. Porque Deus, ele dá sempre além do que aquilo que imaginamos ou criamos como expectativa. O que é que aquela mulher esperava? Ela esperava a quitação de uma dívida. O que Deus deu a ela? O sustento para a vida toda. Deus, ele sempre tem mais do que nós pedimos, mas existe um caminho para que o milagre aconteça. A Bíblia, ela foi nos dada e ele é um livro para ser pensado. Tudo o que aconteceu com essa mulher está debaixo de uma obediência a uma autoridade espiritual. Se ela tivesse não ouvido o que o profeta tinha falado, ela não ia evidenciar o milagre que ela viveu, que ela evidenciou, que ela conseguiu quitar sua dívida e estar com seus filhos no seio da sua família, viver do resto. Eu não gosto nem dessa expressão resto, né? Viver do que da abundância, exatamente. Então, existe um caminho, um passo a passo. E o primeiro princípio para que eu viva milagres é obedecer à voz de Deus. Você falou sobre a questão da abundância e me fez também lembrar essa passagem da multiplicação dos pães e peixes, porque Jesus, ele não só alimentou aquela multidão, fazendo a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, como se sobrejaram, ou seja, sobraram 12 cestos. Ou seja, ele alimentou toda a multidão e ainda sobraram 12 cestos, além de tudo aquilo que foi repartido. E o detalhe é que quem serviu ao povo foram os discípulos. E Jesus tinha quantos discípulos? 12. E sobraram 12. Isso aqui é uma outra lição que a gente aprende. Outra chave. É uma outra chave, exatamente, que quando você serve,
o reino. O seu está preparado. Exatamente. O seu está guardado. Guardado. Não se preocupe em servir, porque ao final, quando você ver todos aqueles que você serviu alimentado, o seu Jesus já deixou separado. E o reino de Deus é justamente na contramão do mundo no que diz respeito ao serviço. Servir é algo muito bom no reino de Deus. E os próprios discípulos, por muito tempo, não entenderam isso. Se você perceber na última ceia de Jesus, eles estão todos sentados na mesa e estão prontos para comer. Aí Jesus se levanta, pega um balde, uma bacia, uma toalha e vai para lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro vai dizer, não, Jesus, você não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus disse, não, eu preciso lavar o pé, porque se eu não lavar, você não é digno de estar comigo, porque o reino de Deus é o serviço. Ele vai dizer que aquele que é o maior, na verdade, ele é o menor. Porque a grandeza do reino de Deus está no serviço. Aquele que quer se tornar grande, ele tem que aprender a servir. A grandeza, o nível de crescimento no reino espiritual, no reino de Deus, é justamente o serviço. Quer ver alguém que tem níveis de experiências com Deus grandes? São pessoas que aprenderam a servir desde muito cedo na casa de Deus. Tem gente que acha que o importante é o título. Não, não. Título são consequências de bons serviços. Então, quando você aprende a servir, consequentemente, e a questão do servir aqui não é por barganha, é servir por honra ao reino. Todo o tempo que Jesus passou no seu ministério aqui na terra, com os discípulos, ele estava ensinando os discípulos ao ato de servir. Jesus, ele sempre esteve disponível a servir as pessoas. Todo o tempo dele foi curando, todo o tempo dele foi visitando enfermos, todo o tempo dele foi indo em aldeias e em aldeias para resolver e solucionar problemas de pessoas. Então, a grande sacada do crescimento espiritual é o serviço. Entender que não é você, é pelo outro. Exatamente. E aí, quando você entende isso, tudo faz sentido. Quando a gente entende o poder da doação e ser dispenseiro do reino de Deus, é justamente viver uma vida de propósito para servir as pessoas. E hoje as pessoas... Estamos vivendo num mundo tão que as pessoas são amantes de si mesmo, e a verdade é essa, que as pessoas estão se esquecendo da importância do servir. Muitos líderes, e eu não vim aqui para falar mal de liderança, mas muitos líderes perderam a essência do Evangelho de Cristo e do primeiro mandamento, do que Jesus veio para fazer, que foi servir o tempo todo. O reino de Deus está voltado ao serviço, a ajudar os pobres. E detalhe, isso não me faz bonzinho, porque Paulo ele fala que as minhas melhores obras são como trapos de imundícia. Isso aqui a linguagem que Paulo está usando é a mulher quando ela é menstruada, está no período menstrual, e tira no absorvente, né, que hoje utiliza. Antigamente era um pano, como se fosse uma fralda. Aquele pano com sangramento. Paulo estava dizendo, as minhas melhores obras são como isso aqui, como trapos de imundícia. Mas não podemos deixar de servir. Todo crescimento na caminhada cristã está intrinsecamente ligado ao como eu sirvo ao reino. Porque Deus ele não chama homens que são desocupados. A gente estava conversando ainda há alguns dias no escritório lá e já estava falando justamente sobre isso. Que Deus ele não chama desocupados. Quando ele chama Gideão está malhando trigo no lagar. Quando ele chama Moisés está cuidando da ovelha de Jetro, seu sogro. Quando ele chama Davi está cuidando das ovelhas do seu pai no campo.
Então Deus ele não chama desocupado. Deus sempre chamará pessoas que estão trabalhando. Quando ele chama Eliseu, Eliseu está cuidando dos bois. Então, antes de eu ser útil para o reino, eu tenho que aprender a servir. Saul estava buscando A ovelha de seu pai, o cabrito, né? No bode, não lembro que animal era, mas ele estava a serviço de seu pai. Para buscar um animal. Então, Deus ele nunca chama pessoas desocupadas. E o ato de servir, ele nunca para. O que muda são as formas que você vai servir. Mas o ato de servir, ele nunca para. Por exemplo, nesse texto aqui, a figura de Eliseu, ele está representando Deus e ele serve a mulher. Não agora com a solução imediata, mas com uma instrução. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Esse momento, esse podcast, serve como uma instrução para alguém que está vivendo um tempo de crise. Por esses conselhos que são dados, seja norteado a sua vida. Então, o reino ele é escalonado em serviços. Eu sirvo, eu cresço. Eu sirvo, eu cresço. Eu sirvo, eu cresço. Pois é, lições bíblicas e aprendizados com o Anderson Borges. E se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a dar um joinha aí, ó. Dê o seu like nesse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Alguém que talvez esteja passando por algum momento difícil na sua vida e precisa compreender que Deus vai fazer na vida dela o mesmo milagre que ele fez na vida daquele povo. O mesmo milagre que ele fez na vida dessa viúva, Deus pode fazer na vida dessa pessoa, que talvez pode ser você mesmo. Então, compartilhe. Curta esse vídeo e inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar a cada vez ter mais conteúdos relevantes para ajudar você e levar a mensagem do reino para tantos quantos pudermos alcançar. Muito obrigado pela sua presença no The Borges Cast e até a próxima. Um beijo!